já começou e as coisas estão cada vez mais tensas, tá bom? A gente teve a galera pegando professora, idoso apanhando, bandido apanhando e até o começo do plano aí pra matar realmente o Satoru. Então vem comigo aí que eu vou te mostrar agora como que o Toji, ele sabia de tudo sobre o Satoru, beleza? De como que a gente teve uma pista aí pro Voldemort 2.0, né? E mais também um monte de coisa. Bom, bora entender tudo isso agora. Ei, nerd, beleza? Eu sou o Breno. E galera, na moral, a loucura continua aí em Jujutsu Kaisen, porque esse episódio foi tão genial que ele soltou um monte de informação e, pra falar a verdade, você não deve ter percebido, tá bom? Mas relaxa, porque eu tô aqui justamente pra você. Bora passar agora aquele pente fino aí pra realmente entender tudo que tá rolando. E pra começar, que mesmo essa máfia religiosa que contratou o Toji, não parecendo assim tão perigoso, né, porque são só pessoas normais, na verdade é o contrário, tá bom, galera? Porque os caras têm muita grana. E como a gente já aprendeu aí com Batman, às vezes dinheiro é o único superpoder que a gente realmente precisa, né? Nesse caso, deu pra ver que é verdade, porque ao invés deles baterem de frente contra as escolas de Jujutsu à toa, esse grupo ele já contratou o Toji aí, porque ele é conhecido como um assassino de feiticeiro, né? Ou seja, galera, ele basicamente terceirizou a missão aí pra deixar nas mãos de quem realmente manja da parada. E o plano do Toji foi pedir aí uma entrada do dinheiro pra ele poder fazer desse dinheiro parte do plano. Aí, ao invés de bater de frente com o motherfucker Satoru Gojo, o Toji, ele simplesmente coloca a cabeça da Rico numa caçada e faz os feiticeiros irem atrás dela por ele. Claro, o Toji, ele era da família Zenin, então ele conhece muito bem a história deles e sabe que alguém que use os 6 olhos e o limitado junto é problema. Um dos motivos é que no passado um usuário da técnica das 10 sombras e um usuário dos 6 olhos, né, com ilimitado lutaram e os dois morreram na luta. E essa técnica das 10 sombras é a mesma que o Megumi ele usa atualmente, e apesar dele ter o nome, né, Fushiguro, a técnica é originada do clã Zenin. Como esses líderes antigos de séculos atrás já lutaram, né, o do clã Zenin e do clã Gojo, meu pai tava lá pra ver se ele falou, então um clã já sabe aí realmente do potencial do outro, e por isso o Toji sabe que o Satoru tem um combo mais forte do mundo. Ainda assim, o Toji ele mandou, né, esse bando de feiticeiro aí atrás do Satoru, mesmo sabendo que ninguém vai realmente conseguir matar ele. E o motivo que o Toji mandou essa galera, mesmo sabendo que não vai adiantar de nada, aí realmente é um detalhe que seria spoiler se eu contasse, né? Agora, como é um plano bem maneiro, né, você vai ter que confiar em mim que logo a gente vai ver em ação, tá bom? E galera, depois do Satoru encontrar alguém que se acha ainda mais do que ele, deu pra ver que um Tengen ele quer deixar a Rico fazer tudo que ela quiser, né? O que faz sentido, pra falar a verdade, né? Já que a coitada vai servir basicamente como um sacrifício. Bom, o mínimo é deixar ela à vontade antes de acontecer. E também é um jeito aí do Tengen de dizer que a temporada não pode acabar ainda, tá bom? Que tem que realmente enrolar mais um pouquinho, né? Encher linguiça nesse roteiro. E depois de algumas cenas aí de humor muito bom, a gente realmente entende um pouco do porquê que a Rico ela tava tão desesperada em ir pra escola, né? Mesmo sabendo que não precisava. Eu não sei como vocês eram ou são na escola, mas eu tenho certeza que muita gente aqui não ia perder uma chance de faltar. Só que nesse caso é porque a Rico realmente perdeu os pais dela. Então, com exceção da babá ali, as únicas outras pessoas mais próximas são as amigas da escola mesmo. E apesar do anime, galera, só ter falado que foi um acidente, no mangá fala que foi um acidente de carro mesmo, tá? Que ela ficou órfã desde que ela tinha 4 anos. Mas agora falando de outra cena, galera. O que eu acho bacana de comentar é que se você parar pra pensar, Jujutsu Kaisen não aborda tanto essa questão de como são as pessoas que podem realmente ver maldições vivendo no mundo normal, né? Como a gente tá sempre vendo os feiticeiros, a gente nem lembra que essa galera existe. Mas o flashback daquele velho lá lembrou disso tudo. Como dá pra imaginar, né? Se você falar que pode ver monstros, né, por aí, enfim, te seguindo e tudo mais, vão achar que você é um maluco, claro. Né? E isso fez com o cara ser tratado totalmente diferente pela própria família que tava ali cagando e andando pra ele. E é por isso que eu acho que é bacana ver, né, isso de vez em quando, esses detalhes de como realmente um feiticeiro vive no mundo normal. Porque ele enxerga tudo de uma outra forma. E também não é à toa, né, que o final desse arco aí vai ser muito importante por causa disso também. Até porque, galera, se os trouxas, né, não respeitam os feiticeiros, então uma hora ou outra surge um Voldemort. Bom, imagino que todo mundo aqui já tenha visto Harry Potter. E olha só, eu não tô querendo falar nada perto de que o Voldemort estava certo, tá bom, galera? Longe disso. Mas, enfim, vocês entenderam. É inevitável que esse tipo de gente apareça. Agora, vocês viram como a gente conseguiu falar um monte de coisa só de um flashback de 1 minuto? Sabe, de um velho figurante? Pois é, galera, isso é um sinal de um anime muito casca grossa. E falando em casca grossa, não tem como falar da surra que o Satoru deu
no cabeça de sacola lá, né? Porque ali, galera, foi muito maneiro de ver, mesmo sem dominar os poderes ainda, o Satoru já era muito, enfim, desbalanceado, né? Deu pra ver ele ali dando uma de penha, né? Ali puxando, jogando os caras pra longe, e a cena ficou melhor ainda porque o anime conseguiu turbinar ela. Eu não sei se vocês chegaram a ler o mangá dessa cena, né? Mas eu vou mostrar a imagem aqui pra vocês verem realmente como ela é confusa. Isso porque parece que o Satoru aparece atrás do cara, né? Mas o anime ele mostra isso melhor, como ele nem saiu realmente do lugar. Tanto que ele nem pode fazer isso perto dele, né? Mesmo o mangá, enfim, passando essa impressão errada. O poder que o Satoru usa nesse caso é o azul, né? Que é basicamente apagar uma parte do espaço para fazer o espaço se corrigir, né? Se preencher de novo. Então quem tá ali perto é puxado com tanta força que se arrebenta todo. É como se ele puxasse a tampa de um ralo e forçasse meio que a água aí toda ali pro mesmo lugar. Mas nesse caso a água é o próprio tecido do espaço. Sacaram? Ah, e outra coisa, tem toda uma explicação bonitinha sobre todos os poderes dele, né? Inclusive sobre essa coisa do Aquiles e da tartaruga aqui no nosso vídeo, galera do Nerd, do Satoru vs Sukuna. Se vocês quiserem ficar por dentro de cada detalhe que tá acontecendo. Confere lá que esse vídeo tá muito maneiro. E galera, agora a gente chegou naquela parte mais irada do vídeo. Clica nesse botão aqui, se inscreve que me ajuda pra caraca. Eu queria muito agradecer a todos vocês aí que estão acompanhando o nosso vídeo do Nerd e estão se inscrevendo. Se você não tá se inscrevendo, dá um like pelo menos que me ajuda pra caramba. Já que você vai dar o like, já se inscreve. Olha, mete o combo. Uou, Feliz Natal. É que dia hoje? É julho, dia 15. Enfim, tá um pouco longe do Natal, mas pô, se inscreve aí, falou que me ajuda pra caramba. E também já clica aqui no sininho pra você ser notificado quando o nosso próximo vídeo de Jujutsu Kaisen for lançado. Aí você vai ser o primeiro a ser notificado. Aí você clica e vem assistir. Falando nisso, te vejo lá. Um beijo e fui!